Obrigada por estar aqui. Obrigada. Ai, sempre tem essa piadinha do tempo e da idade. Gente, boa noite. Ó, eu vou querer Shima. Chegou a gente matar. Vou entrar nessa roda. Gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Vencedores da chuva, aliás. E se alguém quiser sentar aqui, pode, tá? Tem um celular aqui. É por causa da... Chama a gente para chegar aí. Se quiser, a gente recolhe também. Não, não sei, acho que a gente vive, talvez. A gente tem que ficar com uma retinha. Claro, sim. Se não ficar pagando na reta, parece que vão te julgar. Tá bem, amores. Acho que eu não vou sentar, né? Tá bom. Então, quase todos são alunos dessa escola. Tem algumas pessoas conhecendo hoje pela primeira vez, né? Olha, se eu falar alguma coisa e vocês ficarem perdidos, podem me interromper à vontade. Então, se vocês vieram hoje pela primeira vez, imagino que tenha muito interesse um pouco ali no assunto da palestra, né? Sim. E aí, só para deixar bem aberto o canal, a qualquer momento, se quiserem fazer uma pergunta, o que for, fiquem bem à vontade, tá bem? Esse é um assunto do qual eu gosto, mas que por natureza, né? Ao longo do meu movimento profissional dentro da nossa rede, eu fui ganhando assim a fama de pessoa organizada, meio quase obsessiva ali, neurótica, poderíamos dizer, né? Pela ordem, planejamento. Assim, eu considero que eu posso melhorar muito, mas como reiteradas vezes a galera vem me perguntar como você faz para se organizar, como você faz para fazer tanta coisa, porque a nossa rede tem uma característica bem legal, bem melhor, né? Certo? Sem a luz, ao pouco mais feliz sem a luz. Né? Então, pode. Estou se questionando. Você estava assim, meio, eu não fiz nada. Muito legal dentro da nossa rede, que a estrutura da instituição permite aos profissionais uma diversidade de atuação muito interessante, que estimula até a criatividade nesse desenvolvimento. E um pouco por isso, um pouco, sei lá, por qual característica minha, eu acabei assumindo responsabilidades diversas e gostos diversos. Então, é algo que as pessoas vêm e acabam me perguntando como eu consigo fazer tantas coisas. Na verdade, eu acho que a diversidade acaba chamando a atenção. Para mim, meio que um comportamento natural, só que com repetidas consultas nesse sentido, porque alguém me pediu para montar um curso com esse assunto. Aí, bem, já tem vários anos disso, quando pediram isso, eu falei, nossa, mas não sei, eu nem sei o que eu faço, eu não tenho uma metodologia, né, a respeito disso. Mas pronto, a gente é professora, então se o aluno vem te pedir conselho sobre alguma coisa, mesmo que você não saiba exatamente o que responder, você vai para casa, faz a tarefa de casa, pensa direitinho, traz todas as dicas que você pode, né? Então, uns anos atrás, graças a esse pedido de uma aluna minha, eu montei um curso que se chama Multiplicando o Tempo, que eu vou mestrar em janeiro. E aí, esse ano, o pedido foi a mais, né? O pedido num pocket desse curso. Foi uma palestra. Então, claro, se tem um curso para a gente se desenvolver nessa matéria, lógico que no curso a gente vai ter mais tempo para aprofundar nossos assuntos, inclusive construir juntos algumas reflexões. E hoje a gente vai, em menos tempo, colocar quase que todo o mesmo conteúdo, só que vocês vão ter tarefa de casa, e aí fica na responsabilidade de cada um, né? Lógico que numa hora a gente não vai ficar desenvolvendo as metas todas da sua vida, mas vou colocar quase que todo o conteúdo, e se você for disciplinado e estiver ali um pouquinho de foco e determinação, leva para casa bastante coisa, e óbvio que pode me consultar depois. Ah, meu Deus, eu esqueci de trocar aqui, né? Mandei a mesma apresentação. Olha, Gafa, porque me chamaram para ministrar essa mesma palestra na Escola de Ipanema. E aí, só para reforçar, que Melina botou professora é meu canal do Instagram, você pode me solicitar, tirar dúvida, e se quiser fazer qualquer marcação. E, obviamente, de você Botafogo, essa escola. Exatamente. Se quiser marcar ou depois também ficar em contato. E então, hoje, o nosso encontro se chamou
partiu 2020, 366 oportunidades para construir o seu futuro. Por que 366? Ah, tá bom. Tem que ficar ligado, já tem mais um ano, né? No próximo ano. Eu sempre fico preocupada com as pessoas que nascem no dia 29 de fevereiro. Eu nunca conheci ninguém, mas será que tem um conflito assim de nascimento, um conflito de identidade essas pessoas? Bom, nosso próximo ano é bissexto, e aí a gente vai falar um pouquinho mais de por que tantas oportunidades para tomar decisões. E o assunto, um pouco também do curso e de hoje, e que nos leva a essa reflexão, é a questão do tempo, né? Aquela mágica do tempo. O tempo passa para todo mundo. Mas, às vezes, as pessoas têm a sensação de que para algumas pessoas passa mais devagar do que para outras, né? E, às vezes, a gente tem essa mesma autopercepção. Não tem dia assim que parece que o tempo voou e você não conseguiu fazer nada do que você queria, o dia está acabando e aonde você foi o teu tempo você nem sabe dizer. E não tem outros dias que vai passando o tempo, conclui o dia, você diz, cara, aproveitei pra caramba, fiz um monte de coisas. Quem sabe se você tinha se organizado, você sabe que efetivamente deu check em tudo que você queria, né? Então foi super produtivo. E o que acontece com essa relatividade do tempo? É muito louco, na verdade. E às vezes dá vontade de dizer, não, eu queria que hoje fosse aquele dia produtivo que consegui fazer tudo o que eu queria. E ao mesmo tempo, às vezes, eu não gosto dessas comparações, mas às vezes você sabe, sei lá, de alguém que tem a tua mesma idade e já construiu lá um império de empresas, ou sei lá, o que você diz, caramba, eu tenho a mesma idade, estou aqui fazendo humildemente as minhas coisas. O tempo passa igual para todo mundo, que são 24 horas, né, até onde eu sei, são 24 horas para todo mundo também. E o que a gente faz com esse tempo? Tem vezes que a gente fica respondendo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Para outras coisas você tem tempo. É sempre uma incógnita. Às vezes dá vontade de poder parar o tempo, né? Eu já deixo avisado que de presente de Natal eu quero essa maquininha do Doutor Estranho que parava o tempo, fazia o tempo voltar, e uma mágica por aí. Tá? A joia, né? Fantástico. Se tiver no Mercado Livre, você já pode comprar também. Aliás, pior que tem, só não sei se funciona. Mas eu vi que tem. Tem também o Mercado Livre, aquele brinquedinho da Harmony. O Vira Né? Tempo. Tem a manopla. Eu não chego no nível de nerdice para comprar, mas eu achei legal, eu achei. E às vezes dá vontade da gente poder parar o tempo e fazer o dia render mais. Legal, é divertido, é muito divertido pensar nessas oportunidades. Eu curto, eu gosto desse tipo de filme, mas no final o tempo que temos é esse. E a que você destina o seu tempo é uma grande eleição, de fato, né? Você pode otimizar do dia da forma que considerar melhor. Agora, se nós formos olhar para esse calendário, é do próximo ano, que é 29. É muita coisa que tem aí. É muito tempo, são muitos dias para nós fazermos uma escolha específica de que queremos fazer, que queremos realizar. Na verdade, tem tempo. Olha todos os dias que tem, são muitos. A cada dia você pode decidir fazer alguma coisa, a cada dia você pode decidir fazer algo novo, a cada dia você pode decidir dar continuidade aos seus projetos, a cada dia você pode decidir dar mais atenção à tua família, ao teu parceiro, parceira, quem for, são decisões que a gente toma. E a cada dia você pode se deixar de lado, se perder na infinidade de WhatsApp, Instagram e tudo, e terminar o dia dizendo, poxa, hoje não rendeu, não fiz tudo o que eu queria, né? Então, tudo bem, não estou julgando ninguém, a gente passa por isso. Mas se forem poucos momentos de dispersão aleatória e vários de eleições conscientes, não seria bem legal? E se você até hoje, por algum motivo, você deixou de levar por essa dispersão, não precisa sentar e ficar se lamentando por todas as coisas que queria ter feito. Não, olhe para frente. Olhe todos os dias que você tem justamente para fazer escolhas. O professor depois, a respeito de tempo e prioridades, nos diz: tempo existe. Só tem que investir nas coisas certas. O tempo está aí, existe. E aí tem uma
uma referência que muitas vezes é feita a respeito de prioridades. Quem está um tempo praticando aqui nas escolas talvez já ouviu falar. O que a gente diz a respeito de tempo, de ter tempo ou não ter tempo? Vocês já ouviram falar? Não? Seu instrutor dizendo a respeito de estudos ou coisas assim? Tempo é prioridade. Tempo é só prioridade. E é legal quando você percebe isso, porque aí você deixa de se auto-enganar, inclusive. Às vezes a gente diz, queria tanto fazer aquele curso de chinês, mas não tenho tempo. Bom, mas você queria tanto? Queria muito, é meu sonho poder falar mandarim. Bom, então vamos reorganizar aqui a agenda para destinar um tempo considerável, inclusive, que acho que não deve ser tão fácil de aprender a falar. Até tempo. Não é uma coisa tipo, legal, faço um curso de verão. Se é importante para você, por que não dedicou o tempo que merecia, né? Tantas outras coisas merecem o nosso tempo no dia a dia, várias. Então, a questão é estabelecer ou restabelecer as prioridades para você fazer realmente o que você queria estar fazendo. Não o que outras pessoas esperam de você, ou simplesmente o que você não escolheu e vai fazendo por inércia, né? Vocês acham que faz sentido isso? Tem uma preferência? Beleza. Quando me perguntam a respeito de como eu faço para me organizar, né? Qual metodologia eu utilizo, muitas vezes eu sinto um ar de expectativa de que, por exemplo, no curso que ministro a respeito disso, eu ensine algum tipo de método milagroso que vai resolver a vida das pessoas, né? Então, percebo às vezes essa intenção. A pessoa chega no curso já pensando, pronto, quando terminar o curso, vou ter meu ano planejado, metas de 5 e 10 anos, e tudo vai fluir lindo e vou ser a pessoa mais organizada. Estou exagerando um pouco, mas eu sinto um pouco essa expectativa também. E aí eu já começo logo o curso, eu vou também começar a palestra dizendo que não existe tal método milagroso. De fato não existe. E, inclusive, não sou eu que falo isso, porque já li de outros autores que escrevem a respeito desses assuntos. Não existe um método que vai te resolver a vida. Existe uma atitude que você pode mudar e ferramentas que você pode adquirir, que você pode conhecer. Então, o que vai mudar também é a tua atitude de como encarar o teu dia a dia e como você decidir mudar coisas que se identificam que precisam ser mudadas nesse sentido. E nesse sentido, nós vamos falar de várias dicas diferentes, mas não existe uma resposta única para cada pessoa, porque não tem uma resposta única de fato, porque às vezes uma pessoa se sente mais desorganizada em um aspecto, uma outra pessoa em outro aspecto, uma pessoa tem dificuldade de planejamento, outra tem dificuldade de cumprir o que planejou, e por aí vai. Não é única essa resposta, tem que ver o caso a caso. Mas se você sente que precisa se aprimorar nessa área, perceba logo que o que tem que mudar é não só você ir buscar as ferramentas, mas a sua atitude em relação a essas ferramentas. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas de fato não faz. Sabe o que tem que fazer para conseguir aquilo que quer, mas de fato não faz. Então não alcança o que quer e aí vai chegando, vai embolando, né? Por dizer de alguma forma. Então não é questão do método, é questão da nossa atitude mesmo. E é legal a gente poder, nesse sentido, traçar o nosso caminho, né? Esse estima está maravilhoso. E algumas vezes você talvez já tenha feito isso, mas se não vale a pena, cada tanto, parar e olhar um pouquinho para trás, como foi esse ano que passou, ou olhar um pouquinho mais atrás, como foram os últimos 2 anos, 5 anos, e como foi essa trajetória. Algumas pessoas têm o costume de escrever, de efetivar de alguma forma os projetos que têm e outras não, tá ali na cabeça. Mas acredito que qualquer um, se parar por um momento e olhar para trás, 2, 3 anos, e o lugar ao qual chegou hoje, consiga, pelo menos avaliar superficialmente, se conseguiu ter o desenvolvimento que queria, que esperava, né? A gente olha para trás e vê onde está hoje.
É positiva a avaliação? Não é positiva? Se for positiva, você pode esperar que se você continuar no mesmo ritmo, né, com o mesmo empenho, daqui a mais 2, 3 anos, de alguma forma você consiga continuar se desenvolvendo. Se essa avaliação não foi tão positiva, se você considera que várias coisas que gostaria de ter feito não aconteceram, saiba que também, se você não mudar nada, daqui a mais 2, 3 anos vai continuar no mesmo ponto. Eu não estou dizendo isso para a gente se lamentar pelo que passou e não aconteceu, porque eu não acredito nisso. Acho que isso não serve de nada para ninguém. Mas estou falando disso para mudar uma atitude a futuro. E realmente acredito que não existe data limite para a gente mudar alguma coisa, né? Aliás, vocês sabem que nas nossas escolas seguimos as orientações e a metodologia estruturada pelo professor De Rose. Ele está lá com seus 70 e... Não, 6. Tá bem, mais de 70 anos. E ele é das pessoas que eu conheço que mais estão dispostos a ouvir um feedback e se modificar, ou a se autoavaliar e se modificar. E desde que eu conheço ele, tem mais de 20 anos, nossa, ele mudou muito. E não é pouca coisa dizer, uma pessoa com 50, 60, 70 anos está se reciclando, aprendendo coisas novas, ensinando coisas novas. Eu acho um verdadeiro exemplo. Então, quero seguir esse exemplo também. Não quero dizer, eu queria ter feito tal coisa boa, eu já tenho quase 40, então não vai dar mesmo. Não, pelo amor de Deus, claro que não. Dá para fazer muita coisa ainda, né? E por aí vamos. A tal da atitude que eu tive. E, pessoalmente, considero que o ambiente em que nós estamos faz muita diferença. Estou aqui de microfone, né? Faz muita diferença. E recentemente até tive a oportunidade de ler alguns livros em que confirmei que outras pessoas pensam dessa forma, mas sempre acreditei nisso. Que esse ambiente em que você está faz diferença e te influencia. Pode te influenciar positiva ou negativamente, mas então vamos construir um ambiente que nos influencia positivamente. Quem é praticante regular da nossa metodologia sabe o quanto influencia o ambiente da sala de práticas. Tanto que a gente começa a praticar até fazendo uma mentalização para o espaço em que estamos. E a luz apropriada, o piso gostoso, uma série de fatores influenciam positivamente para nos desenvolvermos bem na prática. Da mesma forma, o ambiente do teu espaço de trabalho vai te influenciar. Vai influenciar a tua capacidade de foco, a tua criatividade, a tua capacidade de realização, né? Se você tem um espaço no qual consegue ter até mínimo de privacidade, não tem pessoas que te interrompam constantemente, ou inclusive, sei lá, muito barulho, ou por exemplo, essa luz que estava ali em cima, olha como estava te influenciando. E se você estiver num ambiente de trabalho no qual você não tem escolha, você vai ter a luz ali em cima, nossa, não ia ser feliz dessa forma. Aliás, a luz na minha cara é o que realmente não me ajuda. Então, certamente isso me jogaria para baixo. E às vezes no mesmo espaço, mas com uma luz mais agradável, estaria bem mais feliz. Portanto, iria conseguir realizar muitas mais coisas no meu dia de trabalho. Às vezes você tem poder de influência no teu ambiente de trabalho, outras vezes não. Tudo bem. Mas e a tua casa? Acredito que você tenha muito mais poder de influência. Também te influencia. Você chega no final do dia, após um dia intenso de trabalho, cada um na sua rotina, enfim, mas você chega no teu lar e precisa ser um ambiente acolhedor que te permita descansar, recarregar energias. Lógico, se você não se sente confortável, se você não tem as coisas apropriadas, né, e tudo mais, aquilo vai jogar contra. Então, cada ambiente tem a sua influência e precisa ter a nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso carinho para cuidar, para criar um melhor ambiente. Não sei se já pararam para refletir a respeito disso. Eu valorizo muito o ambiente que estou trabalhando, né? E costumo muito trabalhar de casa. Então, essa é a minha sala, no caso, né? Na maravilhosa companhia das minhas gatinhas, que ficam sempre por perto. E gosto de ter, por exemplo, uma biblioteca por perto, gosto de ter uma mesa confortável, luminosidade bastante. Então, alguns cuidados que eu fui construindo, inclusive nessa casa, considero muito melhor do que na anterior. São escolhas que a gente vai fazendo, né?
tem um ponto mágico ali para cada um entre a bagunça extrema e a ordem extrema, em que você com certeza vai se sentir mais confortável e vai poder fluir melhor. Não sei se já pararam alguma vez para observar isso, mas por exemplo, eu na minha casa, se tiver muita bagunça ao redor, coisa jogada, sei lá, coisas soltas jogadas no sofá, muita coisa em cima da mesa, não sei, coisas fora do lugar. Eu nem consigo sentar para trabalhar. Eu vou precisar ir arrumar a casa para depois poder realmente focar nas coisas que eu quero fazer. Ah, pode chamar de neurose se quiser, mas isso é uma realidade. Alguns percebem de forma mais intensa, outros menos, né? Já aconteceu alguma vez com vocês de terem que estudar para alguma prova? Ou então terem que concluir um trabalho importante e, no lugar de fazer isso, estão em casa, né? E vão limpar a casa ou arrumar a casa. Ou decidem fazer um descarte no meio de um dia que, na verdade, tinha que estudar. Já aconteceu. Olha, tá aí, não sou a única neurótica aqui. Mas isso é o quê? É a necessidade, quase que instintiva ali, de colocar ordem ao redor. Para quê? Para você poder focar a cabeça. Evidentemente, aquele ambiente estava, você precisava um nível de foco tal que o ambiente não estava te permitindo desenvolver. Acontece isso, existe. Eu meio que já tinha essa teoria, agora recentemente li a Marie Kondo, que era quase tão obsessiva ou mais do que eu, então também mencionou esse tipo de coisas. Tudo bem, não quer dizer que todo mundo seja assim, mas tá aí, acho que é uma informação importante. O quanto mais você possa cuidar desse teu ambiente, isso vai te influenciar no dia a dia. Se você tem as coisas organizadas, se você tem um lugar específico para as coisas, você perde menos tempo, por exemplo, procurando-as. Faz sentido. Vocês já perderam tempo para ter que sair de casa e vocês não encontraram por lugar nenhum a sua carteira? Já aconteceu isso com você? Acontece com algumas pessoas. Eu nunca perdi tempo buscando a carteira, porque a minha carteira está sempre exatamente no mesmo lugar. Então, é o método da organização para você otimizar a tua vida, na verdade, né? Já o meu marido deixou a carteira em cima da mesa do restaurante, já deixou a carteira na ponta do meu cinema, e depois tem que voltar para o cinema, e, enfim, também ele vai melhorando, né? Ele tem que fazer uma caminhada de 2 horas. É verdade! É Ele foi na beira da Gávea com os amigos, desceu da beira da Gávea e percebeu que tinha esquecido a carteira lá em cima. Aí ele voltou Voltou lá no topo da beira da Gávea, lá estava a carteira. É verdade. Nossa, eu gosto muito de fazer a trilha. ai, muito engraçado. Tadinho. Eu falei pra ele que eu ia dar esse tempo, tá? No caso de buscar a carteira. E ele vem melhorando. Parece uma besteira, mas olha o tempo que se perde às vezes por não ter um sistema. Se a carteira tem o seu lugar certo, pronto, vai estar sempre lá. Agora a gente está falando da carteira, que até um clichê, né, de perder a carteira, né? Eu já encontrei uma vez a carteira da minha mãe dentro da geladeira. Eu não encontrei a carteira por lugar nenhum, mas ela era sempre a pessoa que buscava as coisas na casa. Eu fui buscar nos primeiros lugares óbvios que imaginei, não estava, falei, deixa eu ver na geladeira, porque ela voltou com compras, lá estava a carteira. Então acontece. Agora, isso é a carteira, que é algo importante, mas está quase que clichê perder a carteira. Pense em outra coisa, um documento importante. E você precisa daquele documento. Um arquivo importante, você precisa daquele arquivo. Se você tem um sistema de organização, aquilo fica fácil, você não vai perder tempo. Tem a questão de ter um sistema de organização e tem a questão de cuidar também dos objetos de forma tal que você otimize o seu rendimento. E você não tenha que gastar, por exemplo, dinheiro substituindo peças e tempo buscando essas peças por não ter cuidado. Então você não tem tempo e enrola um cabo de qualquer jeito. Por que você não tem tempo? Esse cabo não vai durar. Daqui a pouco você vai gastar dinheiro para comprar um cabo novo. E quem é do mundo da máquina, assim, cada cabo é uma pequena fortuna, né? E você vai gastar tempo também. O tempo que você queria poupar antes, você vai perder procurando aquele novo cabo. Então, enfim, parece besteira, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai otimizando a nossa vida.
E nesse sentido, eu deixo a dica de pesquisa. Aí vai a primeira dica, que no curso a gente até aprofunda um pouquinho mais. E aqui você, se tiver interesse, pode fazer uma foto ou depois pedir o slide para o André, de pesquisa sobre os 5 S, que é uma metodologia de organização, arrumação, descarte e estabelecer mesmo método da organização. Alguém nunca ouviu falar? Tá bem, vou só contextualizar, mas se você procurar no Google metodologia 5S, aparece. Por que 5S? São 5 palavras que em japonês começam com a letra S. Não me perguntem quais são, eu não vou lembrar. Uma é Seiko. Seiko. É muito parecido. Assim. Mas é mais ou menos isso. Organização, É. descarte, limpeza. A tradução não tem a letra S, mas tudo bem. E é uma metodologia muito aplicada em empresas, por isso muitas vezes conhecem, né? E tem a proposta de como se fosse um passo a passo, né? Então, primeiro você vai descartar, você vai avaliar cada ambiente e somente deixar o que for útil, não você vai descartar tudo que não for útil. Depois você vai ordenar isso. E também tem esse conceito por trás de deixar as coisas que você precisa utilizar bastante, de fácil acesso, e deixar tudo categorizado. Numa empresa, por exemplo, tudo com etiqueta, um lugar em que várias pessoas vão mexer. Você tem que deixar a etiqueta para que tudo volte ao seu mesmo lugar de origem. Na minha escola, se eu vim guardar a tesoura num lugar que não era a tesoura, vou ficar satisfeita, eu vou falar, olha só, a tesoura guarda exatamente nesse lugar. E não tem discussão isso, porque imagina que eu preciso da tesoura e vou ficar procurando aonde ficou. Não, né? Tudo tem que estar no seu lugar para a gente não perder tempo. E por ali vai. Então, deixou a sugestão de pesquisa. E a dica é você aplicar isso regularmente na tua casa, no teu ambiente de trabalho, e também no ambiente virtual desses dois. Porque uma tendência hoje em dia também é a gente acumular material virtual, achando que é o espaço infinito. Talvez você até tenha espaço infinito, mas se você não organizar, descartar e fizer um procedimento certinho de organização, o dia que você precisar de alguma coisa, você nunca vai achar. Né? Então, eu tenho uma certa forma de responder rápido, né? Dentro da nossa escola, a gente até, obviamente, tem regulamentos, né, normas e tudo mais. As pessoas não lembram, mas sabem onde está a informação. Só que o que fazem as pessoas? Pergunta para ela. Porque eu respondo mais rápido do que elas procuram no lugar certo. Mas eu vou buscar no mesmo lugar, porque eu sei da lógica e da organização da rede. Tudo bem? Se eu encontrar e a pessoa ficar feliz, eu fico feliz. Eu acho engraçado. Né? Muitas vezes é assim, Mel, eu juro que eu procurei até te perguntar, mas não achei. Diz, como que eu faço tal coisa? Qual a norma para tal assunto? Aí eu sei onde está e por aí vai. Beleza. Então, fica essa dica, tá bem? De organização. Em relação à organização da casa, muitos se dão de cara assim, com o quanto de coisas desnecessárias que estão acumulando no momento de uma mudança, né? Já aconteceu isso com você? Às vezes é desesperador. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Pois é. Eu considero que faço descarte regular. Só que esse ano eu fui me mudar, depois de 12 anos no mesmo apartamento. Eu entrei piripaque, né? As pessoas que estão por perto assim sabem. Nossa, era uma loucura. Eu falava, meu pai, amado, como é que eu tinha tanta coisa aqui? Impressionante. É bem saudável você mudar, de fato. E fazer esse descarte com qualidade. E descarte também, no meu conceito, envolve o que você não aproveita, tentar direcionar para outra pessoa que aproveite. Porque tem muita coisa que nós não aproveitamos que outros sim podem aproveitar. Na verdade, assim, se você for um pouco mais profundo nesse assunto, é não só organizar e descartar, mas também não comprar de forma aleatória, né? Ali um processo também de autoconhecimento, você não ficar comprando aleatoriamente coisas, objetos, roupas, etc. Né? Ou seja, não porque você faz descarte de roupas e gentilmente doa as suas roupas que não vai utilizar para alguém que possa precisá-las, não por causa disso você vai ficar comprando aleatoriamente novas roupas que você não utiliza. Ou seja, também isso é importante, não só cuidar que saia nas coisas que você não usa, mas que não entre em coisas aleatórias. Muito bem.
Então, beleza, a gente falou um pouquinho ali do ambiente, que vai ser o nosso alicerce, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa criação, para realizar. Mas e no dia a dia? Como que a gente vai colocar em prática essa organização da rotina, das coisas que precisamos fazer, que eu imagino que seja um pouco a pergunta com a qual chegaram, né? Na minha opinião, ficar pensando em grandes planos, grandes sonhos, né, metas a 5 anos, 10 anos, super importante. Mas se a gente não tem a base estruturada, fica um pouco irreal. Ou seja, é muito lindo você pensar e planejar coisas que você quer conquistar daqui a 5 anos. Mas se hoje, nessa semana, você não faz ideia como é que vai ser a sua agenda, se você planeja o dia de amanhã e entope de coisas que quando você chega no final do dia você não tem nem metade, será que aqueles planos de 5 anos não estão um pouquinho distantes? Né? Talvez sejam planos muito legais, mas se você não organiza o momento atual, a semana, o mês atual, considero que é pouco provável que você consiga alcançar aquela meta maior. Pode haver exceções, mas enfim, certamente organizar o dia a dia vai ajudar, né? Vai ajudar. Até para que não fiquemos nos embolando nesse caldo dia a dia de dizer, ai, tá uma correria, não tô dando conta, tem muita coisa para fazer e etc, né? É legal a gente poder se livrar disso, né? Dessa correria que já está ficando até estereotipada, que a gente vive sempre. Então, a sugestão forte é de que você sim tenha bem organizada a sua rotina e muita consciência de tudo que você tem que fazer e não tem que fazer e que aprenda a inserir tarefas com responsabilidade e que aprenda a dizer não para alguma tarefa, se for o caso, né? É muito legal, a gente quer agradar e fica aceitando realizar as coisas, mas se não cabe na agenda, vai fazer como, né? Ou se então você entope a tua agenda todinha e o curso de mandarim nunca chega. Também não é legal. Para o curso de mandarim, mas pode ser qualquer sonho que você tenha de se desenvolver, de algo que não necessariamente seja atrelado ao seu trabalho, ou seja, sei lá, você é engenheiro e você não precisa aprender a tocar o saxofone, mas você quer. Beleza? Então, puxa, você quer. Então, tem que abrir espaço nessa agenda para isso. Então, beleza. A sua agenda, as suas tarefas diárias. Sejam tarefas recorrentes, sejam tarefas pontuais, sejam seus projetos que quer desenvolver, precisam estar organizados, cada um no seu canal apropriado. Descobri um curso de mandarim no sábado. Como? Descobri um curso de mandarim no sábado. Tudo bem. Se sábado é um dia com disponibilidade para você. Claro, é que depende da rotina de cada um. Por exemplo, no dia de semana eu até tenho uma rotina, tá, mas sábado direto eu tenho trabalho também. Então aí você precisa entender a tua rotina de compromissos, né? Compromissos com hora e outros que você vai inserindo. Hoje em dia tem muitos cursos, seja de mandarim, seja de outros assuntos, que estão online e você consegue ter flexibilidade até de horário para encaixar. Então também pode ser uma solução, né? Soluções existem. Correr atrás. Então, vamos lá. Você se utiliza aplicativos para se organizar? Hoje é bastante comum isso, tá? Mas também eu já conheci pessoas que tinham tantos aplicativos em uso que no final não sabiam onde encontrar uma informação. E também não dá, né? Eu tenho um aluno que numa época ele tinha 5 agendas diferentes. Não dá, né? 5 agendas diferentes? Estou falando agenda. Tinha a Google Agenda, uma agenda física, e não sei, nem lembro das agendas que ele tinha, mas 5, isso eu lembro. Não tem como. Se não está cruzada a informação, não tem como. Então, beleza. Então, você ter o aplicativo ou a ferramenta correta para registrar uma informação, saber qual vai ser. Tem que ter uma lógica. Existem alguns aplicativos, coloquei uns pouquinhos aqui de exemplo, existem muitos deles eu sequer conheço, tá bem? Alguns aplicativos, eles são simples, e são para você fazer listas pontuais de algumas coisas. Esse eu utilizo, na verdade eu utilizo mais o Lembretes, e esse aqui é o Enidu. Vocês conhecem? Não. Não? Esse aqui é o Lembretes, ele vem no iPhone, e ele conversa com o computador.
pessoalmente, eu não utilizo um aplicativo que não vai conversar entre celular e computador, né? Porque se eu tenho uma ideia, eu registro aqui no celular, mas daqui a 2 minutos eu já estou no computador e quero acessar, né? Tem que ser, né? Então, beleza, eu começo por ali e deixo essa sugestão. E, inclusive, também deixo a sugestão de utilizar aplicativos que existam há bastante tempo e que sejam bastante difundidos. Porque já me aconteceu de utilizar um aplicativo, ter toda a informação lá, e o aplicativo parar de existir. E eu precisar investir um baita tempo. Migrar. Cara, migrar de aplicativo é pior do que você mudar. Isso ali não é legal. Não é legal. Então, passei a utilizar aplicativos bem padrão. Alguns que já vêm mesmo no sistema e essas coisas, mas que me atendam. Então, por exemplo, eu utilizo o lembrete. O Mdu é um pouco equivalente. Utilizo o lembrete para quê? Para fazer listas pontuais. Uma lista de compras, que eu posso ir dando check no negócio. Uma lista de coisas que eu tenho que levar numa viagem. Essa é uma viagem que está marcada daqui a 3 meses, mas eu sei que a viagem vai acontecer. E alguém me pede para levar alguma coisa. Eu estou lá, né? Em coisas assim, bem pontuais. Então, se alguém me pede para levar alguma coisa numa viagem daqui a 5 meses, não tem estresse nenhum. Eu sei que eu já vou abrir a lista no lembrete específica para essa viagem e lá vai ficar a informação. E não vou ficar duvidando, será que eu anotei isso no lembrete? Será que eu anotei no Evernote? Não, tem um sistema certinho, né? Isso é bem importante. Beleza, seja qual for o aplicativo, sugiro você ter uma ferramenta ali para lembrete simples. Nesses 2 casos também, eles te permitem colocar alarme, lembrete, e essas coisas. Depois tem alguns aplicativos já um pouco mais complexos, que permitem agrupar essas listas e tudo mais. Então, por exemplo, o Evernote, que eu uso bastante, também conversa muito bem entre celular e computador. Na versão gratuita tem um monte de possibilidades e ele te permite fazer notas e agrupar as notas por caderno. E você pode, nessas notas, colocar textos grandes, né? Lista, que pode dar check, te permite guardar áudios, te permite guardar imagens, vídeos, é bem completo. Então, inclusive para anotar essa aula, eu faço isso também. Eu tenho um caderno no Evernote que é anotações de cursos e etc. É legal quando você quer exportar, mandar para alguém, já sai com já formatado. Exatamente. E você pode compartilhar cadernos com outros usuários. Então, por exemplo, eu tenho a lista de qualidade total da casa, coisas que tem que resolver na casa, como certas, ou que seja, está compartilhado com o meu marido, então está lá a informação. E por ali vai. Aí você está tranquilamente, sei lá, na praia, e alguém te manda mensagem. Estou passando pelo free shop, você precisa de alguma coisa? Bom, hoje acho que o free shop nem está tão conveniente no seu preço. Mas numa época testava. Então, às vezes acontecia isso. Estou passando pelo free shop, precisa de alguma coisa? Você diz, nossa, eu super preciso da minha base de maquiagem. Está quase acabando. Ótimo. Qual é? Você vai lembrar? Você lembra exatamente da marca e código da sua base? Assim, eu não lembro, não preciso guardar essa informação na cabeça. Mas eu tenho uma foto e o nome dentro de uma nota no caderno, maquiagem, etc. No meu Evernote. Pronto, está lá a informação. É fácil, eu busco no Evernote, pago para a pessoa compra para mim. É prático isso, né? Todas essas informações. O que seja, alguma coisa que deu certo, algum remédio que te indicaram para uma coisa específica, aquilo deu certo. Você guarda lá, você não vai ficar guardando. Antigamente a gente guardava a caixinha do remédio, a caixinha da maquiagem, ou o que seja. Hoje não precisa, você guarda lá uma foto e já resolve. Então, fica a sugestão. Na verdade, diversas informações dá para você guardar, armazenar e ter acesso fácil. Isso, a ideia é o quê? Otimizar o teu tempo, justamente. Também, acho que pode também otimizar assim, a tua cabeça também, né? Fica mais leve, né? Também. Exatamente. Antigamente você tinha que decorar o telefone de todo mundo. Exatamente. Não sei o telefone de ninguém, mas Também os não. antigos eu lembro. Nem o meu, eu lembro direito. Os antigos eu lembro. O telefone da casa da minha mãe eu sei. Exatamente. O telefone Da minha avó. Pois é, bem isso.
Então, você libera espaço na cabeça, bem isso. E isso até eu falar depois, mas justamente é a base de várias metodologias também, e compartilho 100%. Você não deve ficar guardando informação na cabeça, né? Eu até guardo porque a minha memória é boa, então naturalmente algumas coisas ficam lá, mas elas estão registradas em algum lugar, ou seja, não tem uma preocupação, tá, hoje eu lembro, mas e se eu esquecer? Não, se esquecer tá lá, já sei onde está, então posso não esquecer, afinal não esqueço, mas tá aí, não tem problema. Então isso é muito importante, sempre tirar tudo da cabeça. Não pode ficar na cabeça a lembrança de que era muito importante na quinta-feira você ligar para fulano para avisar que no sábado... Gente, já me esqueci do assunto. Não dá hoje para ficar guardando essa informação. Tem que registrar no canal correto. Sim? Esse aplicativo aqui do lado é o Trello. Coloquei ali a equivalência do Evernote, mas é diferente. Ele serve para desenvolver projetos até. Você tem cartões organizados em listas. As listas dentro de quadros, os quadros pertencem a times, ou seja, você conseguirá agrupando informações e compartilhando com outras pessoas. Usei por bastante tempo o Trello, depois mudei para outras coisas, mas é bom, ele funciona bem. O Slack também vou colocar como equivalente, mas ele é um pouco mais complexo e são aplicativos que permitem trabalhar em equipes que é muito importante. Tá? Então, vão ali algumas sugestões também. Certamente vocês devem ter outras dicas. Essa lista não vai ser infinita, mas assim, pode ficar bem grande de fato. E depende do gosto de cada um. A sugestão que eu dou é você não ficar mudando constantemente de aplicativo, porque aí o transtorno de você ficar migrando informação é perda de tempo. Né? Então, pense muito bem antes de adotar um aplicativo e depois continue utilizando. E aqui eu coloquei algumas opções de sistema de armazenamento. Exatamente, obrigada. De sistema de armazenamento. Isso não funciona. Eu não sei dizer exatamente se tem grandes vantagens de uma para outra. Elas funcionam. O que sei dizer é que é muito importante que você tenha as suas informações armazenadas em algum lugar. Então, tudo que está no seu computador, você precisa também ter sincronizado com alguma nuvem, né? A única que tem a maior vantagem de todas não está aí. É o Microsoft 365, é o único que é diferente. Isso. O Microsoft 365 da Microsoft é uma nuvem que ele permite backup da máquina. Só que todos esses aí, eles fazem backup substituindo o anterior. O 365 ele consegue criar até 30 dias, então ele vai apagando. Tipo, time machine. Então, se você perder um é que eu arquivo, tenho você time tem machine. 30 dias para frente para poder recuperar um arquivo. No time machine eu tenho mais de um ano, realmente. Isso. Tudo bem. Legal. Mas o resto aí é mais somente capacidade, preço. Mas eu gosto muito do Drive, porque como faz stream, acaba assim, você consegue uma sincronização com o computador muito mais fácil e um acesso muito fluido às coisas que só estão na nuvem e às coisas que estão no seu computador, então gosto bastante. Aí depende também de valores e quanto você quer investir, mas realmente essa sugestão imperativa de você ter backup de tudo que você tem no seu computador. São coisas pessoais, são coisas de trabalho, né? Eu, numa época, tinha o Dropbox, né? Drive, Dropbox, iCloud e OneCloud. Numa época, eu tinha o Dropbox. E eu tinha toda a informação realmente lá no Dropbox. Antes disso, eu tinha sempre mesmo HDs com o backup. Hoje eu tenho o HD com backup, time machine, e também a informação que antes eu tinha no Dropbox. No final do ano 2016, o meu marido e eu fomos assaltados na esquina da escola. A gente voltava alegremente para casa com o computador na mochila. Super confiados, né? 8 anos voltando para casa pelo mesmo caminho, achou que era tranquilo. E aí, bem, um dia a gente foi abordado gentilmente por 2 rapazes, que gentilmente apoiaram na faca no abdômen do meu marido e apontaram para mim e falaram, pode ir passando as mochilas. Eu fui bem legal e passei a mochila. E eles se foram assim, e aquilo aconteceu,
depois dizem que você tem que ficar feliz de que não tenha acontecido nada grave. Tá bem. Agora é legal, avalie a situação. Saúde, ok, beleza, só trauma. Objetos, se foram mochila importada, MacBook vezes 2, óculos de sol do free shop, iPhones, tudo se foi. Bota na ponta do lápis, uns 20 mil reais, legal. E a informação? E se eu tivesse perdido toda a informação que eu tinha nos computadores? Cara, assim, computadores você substitui, mochila você substitui, a trauma você supera. A informação não tinha como. Foto, tudo, né? Tem que estar sincronizado com alguma coisa. E é o mesmo aluno que tinha 5 agendas, que depois que resolveu o seu problema, ele me falava, você tem que ter backup, você tem que ter backup do backup. Porque o backup pode falhar. Eu achava que era excessivo, né? Mas eu respeitava e tinha. Agora, realmente foi importante, porque eu tinha o backup em HD e, além do mais, eu tinha toda a minha informação no Dropbox. E entre uma coisa e outra, eu substituí tudo. E na hora que eu recebi meu MacBook novo, eu só conectei a minha senha, conectei o Time Machine e pronto. Tipo, umas horas depois, eu tinha meu computador zerado, como se nada tivesse acontecido. Diz. Eu conheci o Dropbox no desespero. Eu estava escrevendo no TCC e aí, naqueles momentos que a gente escreve em páginas sem parar direto, né? O IN, não tinha salvado nada, vai ter esse páginas inteiras. Aí eu fui online. Gente, alguém tem algum aplicativo que salva online? Troca, beleza. Tem que ter um Dropbox, Claro. ele faz esse captura de tudo. Você quer manter a sua versão anterior? Tá, o texto não parou de escrever, não fala na metade. Então, é realmente isso. Claro. Na fotografia, eu tenho o backup do backup. É. Porque fotografia ocupa muito espaço. Muito espaço. Então, a gente passa disso. Tem no drive, eu mando para os clientes, né? Aí depois um tempo, vou tirar. Não vai já tem um ícone e não cabe mais para passar. Aí eu tiro das fotografias e faço tudo. Vou te dar uma dica. Vale a pena você se tornar instrutor do Rose Method? Só para você ter espaço infinito no Drive de graça. Que os instrutores têm, Hoje eu uma tenho parceria. backup tem backup do computador da escola, tem backup do meu celular, tudo No Drive, exatamente. Super importante. Agora, deixando o dramatismo de lado, né, porque aquele erro já aconteceu há um tempo, já está, mas sério, imagina se eu tivesse perdido toda a minha informação. Isso não tem como recuperar se você perdeu, né, já foi. O computador você foi, né. Aí o que a gente fez? Assim que passou o momento, conseguimos acessar a internet, sincronizamos, também que tirar essa possibilidade, sincronizamos para que o computador se auto-apagasse, né? Tem essa opção, e os celulares também. Então, nós recebemos uma notificação, assim que o computador foi acionado e conseguiram, não sei, burlar a contrassenha e acessar o computador, eu não sei como faz, mas enfim, quando fizeram e abriu o computador, ele se apagou. Então, pelo menos também eu sei que a informação do meu computador não chegou às mãos de outra pessoa. Aquilo se apagou automaticamente. E eu reproduzi meu computador no novo. Então, é bem importante isso, bem importante hoje em dia. Bom, estamos falando isso pelo aplicativo correto. Além dos aplicativos, eu sempre carrego meu caderninho, que é legal, né? Porque às vezes você não tem possibilidade de estar com acesso a um dispositivo digital, né? Às vezes você entra em lugares assim, que te falam que não pode estar com o celular ou qualquer coisa, principalmente se você está em viagem, às vezes você entra em museus ou qualquer lugar que não pode, então é legal. E uma folha dessas é muito simpática, mas onde você vai guardar depois essa folha? Fica no caderno, mas pode ser. Você dobra ele e fica dentro do caderno? Dá uma grampeadinha. Mas vale a pena ter um caderninho acompanhando. Então, algumas coisas que são mais simples do dia a dia, eu chego a anotar só no caderno. E às vezes o caderno, para mim, é uma plataforma de transferência para depois enviar essa informação ao aplicativo correto. Mas isso porque eu gosto, tá? Porque de repente poderia vir o celular e já cadastrar tudo direto. Mas eu gosto do caderno, eu gosto de ficar anotando ideias no caderno. Se for algo que for tomar
muito pouco tempo, eu já resolvo e já risco no próprio caderno, e se precisar de um pouco mais de tempo, eu direciono para o aplicativo que precisa, sim? Isso é bem importante para você se organizar. Alguma dúvida nessa área? Não? Beleza. Vamos em frente. Essa é a sua missão. Ter um sistema claro e lógico de registro de cada informação. Temos tarefas diárias do dia a dia, simples, né? Outras que são recorrentes, que acontecem, sei lá, toda segunda-feira e por ali vai. E projetos que você queira desenvolver e que nem sempre você consegue encarar todos os projetos de uma vez só, aliás, nem é saudável. Então, você guarda as ideias para não perdê-las, guarda no lugar apropriado. Regularmente, é importante que você revisite esses projetos para ver qual deles você traz para frente e como você vai desdobrá-lo, porque às vezes um projeto ele é muito grande e não adianta você colocá-lo na tua agenda daquela semana, porque ele não vai caber na agenda da semana. Então, você traz o quê? Você traz uma primeira ação necessária para aquele projeto, né? Vai desdobrando para poder avançar, sim? Eu tenho pergunta aqui, você tem aí esses pontos, né, esses guides, né, de você entrar em cada ponto. Qual é o ponto ótimo assim, que você fala assim, não, você vai detalhando muito e tal, aí você já está perdendo muito tempo, assim, né, por exemplo... No detalhamento de um projeto. No detalhamento, às vezes, são coisas mais triviais. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, aula aqui na... Eu coloco isso lá, vou colocando Sim. também, ou isso já está memorizado, entendeu? Ou vai colocando assim... Eu acredito que depende muito de cada pessoa. Por exemplo, eu não coloco na minha agenda que eu vou dar aula segunda-feira às 18 horas. Porque eu dou aula segunda-feira às 18 horas há 10 anos ou mais. Realmente não coloco isso na minha agenda. Jamais eu marcaria um compromisso nesse horário. Tipo, alguém quer marcar uma reunião. Deixa eu ver na minha agenda. Segunda-feira às 18 horas não tem nada. Eu sei que tem aula. Mas se alguma vez aconteceu uma confusão com algum de vocês nesse sentido, então quer dizer que tinha que estar na agenda. Compromissos com horário, você precisa colocar na agenda para bloquear a agenda. Sim. Se esse compromisso acontece há tanto tempo que você jamais teria uma confusão do tipo de marcar um outro compromisso com horário naquele mesmo, que já está ocupado, né? Não vejo necessidade. Eu não marco na agenda compromissos com horário que acontecem há tanto tempo que eu nunca, jamais me confundiria e marcaria outra coisa, né? Mas aí depende de cada um. Tem pessoas que moram bastante no mundo da lua, o suficiente, para mesmo assim marcar. Então, tudo bem, então coloca lá na agenda. Não, porque se eu não transtorno de uma coisa assim, marcou uma reunião e era o horário em que você dá aula há 10 anos, tá? Não vou julgar ninguém, tá? Mas então você faz o quê? Você se protege contra um tipo de situação assim, né? Dá uma marca na agenda, os compromissos que precisar. Então, depende muito de cada pessoa. Agora, um projeto que você pode desenvolver, às vezes você olha para ele é muito grande, você não sabe nem como encará-lo. E ele vai ficando ali e nunca chega o seu momento. E às vezes era só você parar para ver o que era o primeiro que você tinha que fazer. E coloca só esse primeiro passo na agenda. Sim? Respondeu? Sim. Sim. Maravilha. Porque no final, o que você quer com tudo isso? Você demonstrar que a sua agenda é muito cheia? Não. Você quer organizar e poupar teu tempo. Poupar teu tempo inclui não ficar colocando coisas na agenda que você já sabe que vai acontecer. E também inclui você não correr o risco de superpor compromissos com horário fixo. Então, entre essas duas coisas, você tem que ver qual é o teu ponto necessário. É o trade-off. Melhor quantidade. Exatamente. Às vezes, em dias em que a minha agenda está meio cheia, e então, por exemplo, a minha cabeça fica meio cheia porque tem muita coisa para fazer, às vezes eu sinto que eu preciso detalhar mais para não me perder. Então, até, sei lá, não sei, realmente aquele dia eu quero me organizar para lavar a roupa. Estou trabalhando em casa e quero lavar a roupa. Normalmente eu não coloco, mas às vezes se eu estou com muita coisa na cabeça, eu prefiro até botar na lista de coisas do dia, só para... Aí eu fico tranquila que eu vou fazer. É um processo de você também se conhecer e entender até que ponto precisa detalhar ou não e tal.
Acontece comigo, às vezes, vou ser bobo, vai falar assim, pô, esqueci de tirar o dinheiro da faxineira. Aí vou ter que acordar mais cedo para ir no trabalho, Exato. entendeu? Exato. Você coloca um lembrete no dia anterior. Eu cheguei na conclusão, falei assim, não, agora eu vou fazer transferência para você. Ah, Ela tudo bem. aceitou. Exatamente. Assim, mas vamos por outro. No caso de diarista, que você paga em dinheiro, Eu sempre esqueço. então eu coloquei um lembrete no dia anterior. Aí ele pipoca, separaram o dinheiro. Aí, sim, pronto. Botei, depois de errar algumas vezes, e você diz, não acredito, estou perdendo tempo com isso. Coloquei um lembrete no dia anterior. Exatamente. Mas a opção da transferência, se funcionou, é uma excelente opção. Aqui vou deixar mais uma tarefa de casa para vocês. Essa é desafiadora e pode chegar a tomar tempo. Realmente no curso a gente para, conversa e faz a avaliação no próprio momento, né? Mas continua na linha de você ter até um alicerce saudável, né? E próspero no teu dia a dia para você poder fazer outras coisas e alcançar metas mais audaciosas. Então, olhando para o dia a dia e para o quanto você está administrando bem o teu dia a dia e organizando bem as tarefas, vamos fazer uma autoavaliação, que depois que preencher tudo, você pode fazer uma foto ou pedir o slide para o André, mas vai ficar de tarefa de casa. Você se colocar uma nota sobre cada um dos tópicos que vou ir abrindo aqui. Então, por exemplo, cada vez mais é sabido o quanto a qualidade do teu descanso diário, seja ao longo do dia, com pausas saudáveis no tempo do trabalho, ou mesmo à noite, quanto essa qualidade do descanso faz diferença para a tua saúde e bem-estar e mesmo para a tua capacidade de realização, para a tua criatividade e tudo mais. Acho que não tem muito mistério quanto a isso, a gente sabe disso, né? É só que nem sempre respeitamos. Acaba dormindo tarde, não vou dormir mais cedo e acordar mais cedo, e aí nunca chega aquele momento. Isso para mim é um desafio. A minha tendência é dormir às 2, 3 da manhã, se fosse para mim eu adoro. Mas também não gosto de acordar tarde, então qual é o ponto no meio disso? Porque se eu for dormir às 2 da manhã e eu quero acordar todo dia às 7, numa hora essa conta não fecha. Eu vou ficar cansada, aí você fica meio zumbi, você não está rendendo no trabalho, no final não serve para nada, né? É uma bola de neve ali. Então, beleza, você precisa olhar com mais respeito até para aquele horário destinado ao descanso. Mesmo que você esteja conseguindo dedicar as horas suficientes de descanso, são com qualidade? Por exemplo, as horas de sono. Você tem uma cama apropriada e confortável, um travesseiro confortável, você acorda com dor no corpo. Você tem escuridão no quarto, você tem silêncio, porque tem recursos para isso também. Tem cortina blackout, tem tampa-olhos, tem negocinho no ouvido, coisas que podem contribuir também. Você desliga o Wi-Fi e o 3G ou 4G para ir descansar, isso interfere também na sua qualidade de descanso. E por ali vai. Então, às vezes, com pequenas coisas, você consegue construir um ambiente mais propício para você estar descansado, para você ter mais vitalidade e etc. Então, beleza. Nesse aqui, até desenvolver mais, mas para entender a lógica, você vai se colocar uma nota. Por exemplo, meu quarto é confortável, eu tenho bom blackout e tal, mas realmente eu faço isso que a Mel falou, de dormir às 2, 3 da manhã e depois eu tenho que acordar às 7, aí a conta não fecha. Então, entre uma coisa e a outra, você pode decidir que sua nota é 6, a sua nota é 7, e por ali vai. Vai no seu critério, tá bem? E a alimentação, em termos de qualidade e quantidade, como que está? Também, cada vez é mais sabido o quanto a nossa alimentação, a qualidade, né, da alimentação, influencia no nosso bem-estar, na nossa saúde, na nossa vitalidade diária, né? Já experimentou alguns almoços que depois te derrubam, se você não dorme um pouco, você não consegue nem continuar com o dia? Então, o que aconteceu? A energia foi toda lá para a digestão daquele almoço que vai saber o que tinha, né? E outros detalhes também, porque a alimentação influencia a nossa saúde, e aí se a gente fica doente, acaba perdendo oportunidades também de trabalho ou do que for.
come, e por ali vai. Então, o quanto mais, por exemplo, você puder fazer a comidinha em casa, escolhendo com carinho os ingredientes, fazendo a comida com carinho, mesmo que você leve para o trabalho, a gente sabe que é sempre melhor. E se você tiver que comer na rua, as escolhas também melhores, né? Buscando qualidade e quantidade. Vai fazer muita diferença. Mesmo critério, você se coloca uma nota. E o tempo dedicado ao trabalho no seu dia? É muito, é pouco, é suficiente? Você considera que é excessivo? Aí você se coloca uma nota. E a qualidade do ambiente de trabalho, já tínhamos falado antes, do ambiente, de como ele faz diferença. Às vezes a gente tem poder de influenciar, outras vezes não, tudo bem, não estou nem questionando isso. Talvez se essa nota for ruim, mas você diz, cara, mas agora não tenho como influenciar. Tudo bem, fica ali a reflexão. De repente, mais à frente, você consiga transformar isso. Nem sempre a gente consegue otimizar todas as frentes de uma vez só, né? Em termos de qualidade de ambiente de trabalho, na verdade, só para esclarecer, eu estou falando tanto do ambiente físico quanto do ambiente emocional, mental. E atividades recreativas que você tenha no seu dia a dia, semana toda, é tempo suficiente, segundo o seu critério. E prática dos métodos de outra modalidade, esporte, tudo isso. Você considera que é tempo suficiente? Você dedica tempo a isso? Estudo e outras atividades culturais. Tem esse espaço na sua agenda? Estamos falando de uma semana aqui, tá? Rotina, tempo bem a curto prazo. Você considera que é tempo suficiente? Convivência com amigos e família, né? Ou a gente fica, às vezes, passando para frente e fala, não, estou sem tempo, muito trabalho. Beleza, mas e aí? São coisas importantes. No final é importante para a gente conviver com as pessoas que gostamos, encontrar os amigos, cuidar da família. E em relação ao acompanhamento financeiro, você olha para suas finanças regularmente. Essa avaliação é para tempo de uma semana, então isso está presente no seu dia a dia. E o registro diário de tarefas que você tem aí, voltando para aquele slide anterior, inclusive. Para cada um você vai colocar uma nota, tá bem? Uma nota sincera, essa nota é para você. E é para você ter uma base para o seu planejamento e saber em que ponto você precisa melhorar. Registro regular de metas que você tenha. Às vezes a gente deixa as coisas só na cabeça. Um dia eu queria fazer aquilo é uma boa ideia. Se você não registra em algum lugar, não tem como depois lembrar disso e levar à frente. E, por fim, o acompanhamento regular dessas metas, que também, se a gente anota tudo super bonitinho, planeja e depois deixa lá no aplicativo e você nunca visita, também não vai chegar, né? Então, vamos por aí. A tarefa de casa é você colocar uma nota para o seu desenvolvimento, né, na rotina, para cada um desses tópicos. A proposta que a gente desenvolve no curso, que para inclusive para fazer junto e trocar ideia, é, a partir dessa nota, depois, colocar uma meta específica. Se a nota for baixa, então quer dizer que precisa de mais atenção. Se a nota for baixa em todos os tópicos, gente, não adianta você colocar uma meta para todos esses tópicos e pretender encarar isso nos próximos dias. Você vai ter que selecionar, priorize. Por exemplo, vamos para um caso drástico. A nota está ruim para todos os tópicos, beleza. De tudo isso aqui, o que faz mais diferença? O que vai ser mais importante para você? Bom, eu acho que realmente a questão do descanso e da alimentação estão me jogando para baixo no dia a dia. Então vamos focar ali. Começa por ali. Seleciona. É a arte da priorização, né? Beleza? Então, fica de tarefa de casa. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem. E tudo isso verdadeiramente é um processo de se conhecer mais. Não tem jeito, a gente começa a mexer com essas coisas, começa inclusive a ver qual é o meu ritmo. Eu vou planejando ali, por exemplo, eu planejo o meu dia seguinte e sistematicamente eu chego no final do dia e eu não completei nem metade das coisas que eu tinha me proposto a fazer. É normal que isso traga um sentimento de frustração, porque se você no dia anterior disse, não, eu vou fazer tudo isso aqui, e no dia seguinte você fez isso aqui. Poxa, e aquela lista toda. Se isso acontecer, então a arte de se conhecer é saber planejar coisas que você vai conseguir fazer.
Se você consegue fazer só um pouco, isso não te preocupa e não te prejudica, bem, vai saber, né? Você começou pelo mais importante, fez as outras coisas que estavam, você joga para o dia seguinte. Se você avalia que isso não te prejudica em nada, também não vejo problema, tá bem? Não, muitas coisas não têm uma resposta fechada. Mas, se aquilo deixa de fora coisas que eram importantes, se você tinha planejado fazer, ou então, se isso te deixa um sentimento constante de frustração, então precisa melhorar esse planejamento, né? E aí é você se conhecer, saber quantas coisas cabem no teu dia seguinte, quantas coisas cabem na tua semana, porque você já tem alguns horários com horário bloqueado, né? Compromissos com hora, e as outras tarefas que você tem que encaixar. E respeitar o espaço de tempo de descanso. Então, também já li sobre algumas teorias e quando eu li, eu pensei, eu faço assim mesmo, só que talvez eu não tinha conscientizado dessa forma, de você dividir o teu dia, por exemplo, em 3 partes. Tem a manhã, tem a tarde, tem a noite. Se você, por exemplo, à tarde, tem muitos horários com compromisso com hora. E você tem várias coisas para fazer no dia que não tem um horário fixo, então você encaixa elas de manhã. E aí surge um compromisso à noite. Você vai aceitar esse compromisso da noite? Você até pode aceitar, mas cadê você nesse momento todo? Qual vai ser o teu momento de sentar e ler um livro, ou sentar e conversar com uma pessoa? Então, a sugestão é de você sempre deixar um desses blocos livres. Até porque às vezes surgem imprevistos urgentes que surgem do nada e você tem que resolver. Só que você não deixa nada sobrando no dia, né? De tarde tinha compromisso com hora, de manhã você já tinha colocado coisas, tarefas para resolver e à noite surgiu um compromisso de, sei lá, uma premiação que alguém te convida a assistir e você diz que ok, eu vou. E aí surgiu um imprevisto que você tem que resolver, um pepino. Trocaram a tua passagem e aí te mandaram um e-mail, tipo, seu voo não existe mais, tá aqui seu novo horário, teu novo horário não serve, você tem que ficar no telefone para resolver, porque não há tempo disponível. Então é legal você planejar deixando sempre um espaço de tempo para você descansar, para você ler um livro, para você simplesmente curtir, para você ir até a esquina, ver o sol, ou para você resolver um imprevisto de última hora. E esse horário pode variar, porque às vezes você tem compromisso marcado com hora na parte da noite, e aí de manhã coloca outros compromissos e à tarde você deixa para você, né? Eu gosto desse critério. Quem pode, ou tem disponibilidade para respeitar esses tempos, é uma boa dica. E isso é um processo mesmo de se conhecer também, para entender o seu ritmo e a sua capacidade de realização. E nesse processo de se conhecer, uma reflexão também da qual eu gosto e utilizo para a gente não deixar de lado coisas que depois de alguns anos a gente olhar para trás e falar, poxa, eu não prestei atenção a isso aqui ao longo dos anos. Uma reflexão que eu gosto é a seguinte: tem você, né? Legal, tem você gosta de estudar um instrumento específico, você tem uma profissão, gosta de ser aprimorada nessa profissão, você cuida da sua saúde fazendo determinado esporte, determinada metodologia, ok, você cuida de você em vários aspectos. Só que tem algumas vezes que parece que a gente fosse várias pessoas, né, que tem que se desdobrar em diversas frentes. E como que a gente pode expressar isso, por exemplo? Tem aquele você, que é um profissional, tem a sua qualidade de vida, etc. Mas, às vezes, você tem que agir como um filho, como um irmão. E você precisa dar atenção àquele vínculo específico, né? Também você é colega de trabalho, e aí você tem responsabilidades específicas como colega de trabalho, você vai dar atenção às pessoas, etc. Se você faz parte de alguma estrutura de escola, ou o que for, você às vezes é aluno, ou às vezes é professor, e aí você tem as suas responsabilidades nesse sentido. Você tem os teus amigos, e também isso tem as suas demandas específicas. De repente, se você tem um amigo do coração, e ele te liga e fala que precisa de você, e por algum assunto que está acontecendo de mal na sua vida, e você diz, gente, essa semana não tenho tempo. Não, né? Você vai parar tudo para querer dar atenção. Então, são coisas que eventualmente interferem também na sua agenda. E se você pensa em você e nessas frentes todas nas quais você atua, como se você tivesse distintos avatares ali, é você filho, é você parceiro,
É legal olhar para cada um desses aspectos e refletir cada tanto se você está cuidando de cada um deles, se você está alimentando cada um deles, se você, por exemplo, está surpreendendo nessa área, aparecendo às vezes com ações que saem da rotina, que saem do comum, né? Não sei se alguém mais pararam para pensar nisso. Aqui eu coloquei áreas bem genéricas, mas pensem em você, nas distintas personalidades. Não é personalidade, é como se fosse distintos papéis, exatamente, distintos papéis na sua vida. Existe, né? Está ali. E às vezes a gente deixa que um deles cobre muita importância. Não raro, a gente deixa que a área do trabalho cobre muita importância. E aí, no final, cadê você? Quando você está cuidando de você, né? É o mais comum, é o mais clichê, até por dizer de alguma forma. Mas pode ser que você esteja cuidando de você, esteja cuidando do seu trabalho, e você esqueça da família. Porque a família nunca chega ao seu momento de prioridade, né? Acontece muitas vezes com parceiro, né? Acontece muitas Você vezes. gosta, se afasta de amigos, de família, de trabalho. Também, é verdade, também acontece. Enfim, então depende de cada um, ok? E, inclusive, às vezes a gente tem fases pelas quais passa e que precisa de dar mais atenção a uma área em detrimento de outra, mas eu acredito que é saudável cada certo tempo parar e pensar nisso. E eu gosto muito da ideia de, às vezes, surpreender com ações que saem totalmente da rotina, né? E que até tragam um estímulo a mais em qualquer um desses vínculos que você tenha na sua vida, nesses papéis, sim? Aí, de novo, foto ou pensa o slide e fica de tarefa de casa essa reflexão. E ver se algum desses papéis, primeiro defina quais são os seus papéis, né? Há grupos que são similares, por exemplo, para mim, filha, irmã, tia, fica num pacote em Buenos Aires, né? Aí, por exemplo, parceira e mãe de peludos, tá no mesmo pacote também que o pacote casa, né? E por ali vai. Então, o que é similar, coloque junto, porque senão vai ser um volume de papéis os quais você não consegue nem cuidar. Então, deixe junto alguns aspectos e faça essa autorreflexão. E veja se, talvez, em algum setor você pode inovar. Mas na dificuldade nossa, assim, de você falar, não, já está estressado no ponto, né? Por exemplo, no trabalho, ele algum outro demanda de outro avatar lá e te puxa e fala, pô, eu estou esgotado aqui, não dá. É uma dificuldade nossa, assim, né? De falar, pode ser. O não primeiro dá era pra mim. você não viver nesse estado de estresse no trabalho, aprender a lidar isso de outra forma. Eu estou lidando muito com isso agora. Eu falo assim, não, vamos negociar mais para frente. Sim, claro. Então, pelo menos aquele dia, naquela determinada. Às vezes acontece, mas se ao longo dos anos você fica sempre negociando mais para frente com a mesma pessoa, pode ser que uma vez essa pessoa não esteja ali mais. E aí depois vai voltar para trás e vai dizer, poxa, eu podia ter deixado de lado o trabalho para dar aquela atenção. E isso a gente não quer que aconteça, né? Então, melhor fazer antes. Trabalho sempre vai ter, solicitações sempre vai ter, exigência sempre vai ter, parte desse pressuposto. Como a gente administra isso, sabe dizer que não quando precisa, organiza a rotina de compromissos para que não nos sobrecarregue ao ponto de gerar estresse, né? E tudo mais. É uma arte. E o quanto a gente não joga isso no colo da pessoa que temos do lado, por exemplo, é a outra arte também. Porque mesmo você estando num momento de pressão no trabalho e tudo mais, você não precisa descontar isso na pessoa que você tem do lado, por exemplo. Não, achando que então essa pessoa vai estar do lado sempre, porque tem garantia de nada nessa vida. Então, enfim, não é fácil, mas se você começa a se programar mentalmente nesse sentido, acho que já é o primeiro passo, né? E nessa área de ficar negociando e jogando para frente, de repente, se você para pensar em alguma ação que surpreenda e saia do comum, acho que já também alimenta, né? Cresce essa área. Então, enfim, tem que ver cada caso, mas... Acho que no meu caso vem dando certo, assim, às vezes determinada demanda, assim, ou outra demanda
de repente esgotou minha energia naqueles dias, eu de repente não botar 100% naquela ocasião, aí eu falo, pô, vamos marcar para um dia, 2 dias, né? De repente é um familiar. Tudo bem. Mas Pode aí, até render mais. claro, mas se depois chega esse momento e você está ali, acho que ok, mas tem que ver cada caso, né? Agora, se a mesma área fica sempre sendo adiada para frente, não, aí eu fico, caso de claro, prioridade. prioridade. Tem que fica ali a reflexão para vocês. Uma outra reflexão que é importante também até para você otimizar o seu rendimento, é ter consciência de quais são os seus pontos mais fortes e os seus pontos mais fracos. Isso é algo também que muitos livros falam sobre esse assunto e tudo mais. Cada tanto é bacana você parar para fazer essa autoanálise. E aqui deixei algumas perguntas só para guiar um pouco essa reflexão de quais seriam os seus pontos mais fortes. Bem, alguma coisa que você faça melhor do que a média das pessoas, uma característica que muitas vezes é elogiada em você, e por ali vai. Não que essas sejam as únicas perguntas que você tenha que responder para descobrir seus pontos fortes e o mesmo faz só uma referência. E outra reflexão, assim, é interessante sempre, claro, trabalhar sobre os pontos fracos para revertê-los, né, e melhorar. Ok, é interessante. Mas, se você ficar muito focado só em trabalhar seus pontos fracos para trazê-los para cima, você acaba se focando numa coisa que não era teu forte mesmo, né, para melhorar, só que você fica pode desaproveitar o que você já tem de bom, de forte. Então, vale uma avaliação nesse sentido, para você dedicar mais, inclusive, ao que já é forte em você. E realmente, quando você planejar qualquer coisa, tiver projetos e for planejar a futuro, você buscar sempre aproveitar bastante os seus pontos fortes. Isso até li recentemente no livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes. Deixa eu ler. Eu não estou lembrando o autor, mas é legal. E ele foca nisso, em você realmente utilizar os seus pontos fortes e os fracos quase que... deixa ali, tá, filho? Não é por ali? Mais ou menos? Legal. Eu acho legal essa reflexão. Não que você deva se acomodar em deixar os pontos fracos para sempre, mas eu acredito que se você utilizar os seus pontos fortes ao teu favor, para melhorar o seu desempenho, para crescer, isso acaba arrastando tudo para cima, né? Então, acho legal nesse processo de autoconhecimento que já estamos falando, você ter consciência disso e sempre buscar utilizar isso ao teu favor. Aí também fica de tarefa de casa se você não tem isso tão claro, né? Fazer essa reflexão. E justamente você estava comentando da questão de estar estressado, de não estar dando conta e tudo mais, tem muito valor você se dedicar a alguma metodologia que te traga mais energia, porque se justamente a proposta é fazer mais, administrar melhor, mais atividades no dia a dia, organizar melhor, se você conta com uma metodologia que justamente te traz mais energia e vitalidade, isso não tem preço, né? Então, para quem pratica o The Rose Method, sugiro, assim, usar e abusar de tudo que você aprende, né? Que a gente utiliza a técnica justamente para trazer mais energia no nosso dia a dia. E para se desenvolver na área do autoconhecimento. Então, tudo isso aliado só te leva justamente a ampliar a produtividade. Não tem preço também. Quando a gente pensa em metas a futuro, né? E planeja, vale a reflexão de quando você vai encarar isso. E umas frases assim, meio clichês que às vezes chega, né? De, então, 1º de janeiro vou começar a fazer tal coisa, né? A gente está no final do ano, então não tem muito isso. Não, o ano já terminou. No 1º de janeiro eu vou fazer tal coisa. Gente, o ano não terminou. Que dia hoje? É 10. Você está jogando no lixo 20 dias? 21, né?
Tá louco? Então, assim, não raro eu começo a ouvir em setembro. Não, o ano terminou. Gente, eu fico louca com essas declarações. Como assim? Em setembro o ano terminou? Dá para escrever um livro inteiro ao terminar do ano. Não mesmo. Então, quando que você vai levar à frente os seus projetos, as suas metas hoje? Hoje. Se você hoje não tinha capacidade de fazer alguma coisa, não é porque chegar a segunda-feira que você vai fazer, né? Não é porque chegar o 1º de janeiro que você vai fazer. É legal esse embalo do final do ano para renovar as suas metas, para pensar em planejamento. É legal, tem um ar ali, até no mundo das pessoas, de não, beleza, no final do ano, vou avaliar o ano que passou, vou pensar no próximo. Tá, mas não fique sempre deixando para depois, sempre deixando para 1º de janeiro, sempre deixando para segunda-feira, né? Não fique assim. Muitas vezes ficar pensando na semana como, final de semana é para mim, segunda-feira que eu vou fazer, né? É um pouco uma dinâmica de cabeça de quem é empregado, que funciona no trabalho de segunda a sexta, final de semana, sei lá, vai ficar na praia fazendo... Tá, beleza, mas se você tinha projetos para você, você não é seu empregado, você é seu próprio empreendedor. Então, use o tempo que você tem, né, para fazer as coisas. Até você pode ver isso no conceito de, como é que se diz aqui? Dias úteis. Não tem isso? De dias úteis? É assim em português? Pois é. Aqui no espanhol é diferente. Eu acho muito louco isso. Eu gostaria de perguntar, quais são os dias inúteis para você? Se tem dias úteis, tem dias inúteis, né? Então, tira isso. Todos os dias são úteis. E para alguma coisa, mesmo que você diga, beleza, eu vou reservar de segunda a sexta para focar no trabalho, porque eu tenho uma rotina, né? Empregada em algum lugar. Sábado e domingo eu não tenho compromisso de trabalho. Então, use esse espaço para você. O tal de curso de mandarim que você queria fazer. E por ali vai. Beleza? Mas então é útil. É útil para você, para suas coisas. Então, é isso. O momento para você levar as suas metas à frente é agora mesmo. Não fica deixando para depois. Inclusive, esse é um conceito presente em algumas metodologias. Se vocês conhecem a metodologia GTD, é bem interessante. Quem não conhece, existe um livro que desenvolve, Get Things Done. E um conceito que tem nessa metodologia é de que tarefa que vai te levar até 2 minutos, é 2 minutos, é 3? Até 3 minutos para realizar, você nem anota, você faz logo agora. Se vai te levar até 3 minutos, né? Você faz logo agora. E eu acho muito legal isso, porque estabelecer um costume de não ficar deixando para depois. Algo tão simples, resolve logo agora. Relacionou isso com um conceito que surgiu dentro da nossa instituição, que acabou chamando-se de ritmo de Rose. Esse é o professor de Rose. E o que chamamos de ritmo de Rose é você nunca deixar para depois, e fazer agora, e fazer acontecer. E é muito legal, porque o de Rose, imagina, se é o professor com mais antiguidade, com mais hierarquia dentro da nossa instituição, tem milhares de supervisionados, pessoas que constantemente estão solicitando ele, além dos seus compromissos profissionais, objetivamente, né? Mas os instrutores, a metodologia, solicitando ele com distintas coisas. E, além disso, ele se dedica aos seus livros e está constantemente lançando novas edições de novos livros. E, mesmo assim, se você chama ele no chat e pede qualquer coisa, ele te responde assim, com uma velocidade espantosa. Então, é esse conceito de você realmente realizar e não deixar para depois essas coisas, né? Gosto desse conceito de ritmo de Rose e me inspira. E claro que tudo isso vem alicerçado pela disciplina, a constância no dia a dia, porque precisa de uma certa determinação, né, para manter toda essa máquina funcionando. Uma semana você está focado e super registra tarefas nos aplicativos e tal. E na outra semana você está, não sei, disperso, sobrecarregado e não faz. Não. Tem que estabelecer um método ali que funcione para você e mantê-lo a todo custo. A todo custo você vai sempre registrar e você vai sempre ficar observando as suas listas e resolvendo as coisas. E essa disciplina, eu coloquei essa foto em relação à disciplina, porque essa foto foi feita numa viagem que fizemos
à Índia no ano 2013, né? Esse pôr do sol maravilhoso em Rio Ganges, na cidade de Rishikesh. E nós fizemos essa viagem e era um grupo de 24 professores da nossa metodologia. Foi muito legal a viagem, mas foi muito cansativo. E era muitas cidades que a gente visitava. E não sei, eu não gosto de viajar por um mês, eu acho coisa demais. Sair da tua rotina, das tuas coisas, e aí ficar o tempo todo visitando lugares e se deslocando, né? E a viagem avançava e a gente ia ficando fisicamente até cansado, né? E sobrecarregado de informações. Só que nessa viagem eu fui com a proposta de fazer fotos das nossas técnicas em distintos lugares. Assim, eu não pretendo voltar para a Índia tão cedo, definitivamente. E tem um valor para a gente, até simbólico, de ter fotos naquele lugar. E quanto mais avançava a viagem, mais era assim uma questão de disciplina mesmo, de ficarmos fazendo fotos em cada lugar que a gente visitava. Então, de todos os professores que tinha naquela viagem, somente 2 éramos especializados em técnicas corporais, demonstradores das técnicas corporais. E aí ficava esse compromisso entre os 2. Vamos lá passar a nossa sequência, uma sequência coreográfica que queríamos filmar em cada lugar. E foi uma disciplina forte ali ao longo da viagem. Claro, o estímulo de uma parceria também, mas eu gosto de atrelar a questão da disciplina às nossas técnicas. E, para mim, a prática das técnicas corporais contribui muito a trazer disciplina. E a prática das técnicas como um todo também. Então, é muito legal. Para quem pratica The Rose Method, o fato de manter a constância na prática, que é algo natural que se faz, porque em geral você vai na escola praticar 2, 3, 4 vezes por semana, né, pelo menos. O fato de manter a constância na prática acaba influenciando, quase que sem querer, em você desenvolver disciplina em outras coisas. As técnicas, a prática das técnicas acabam trazendo um reforço da disciplina e quando você vê, você já está conseguindo aplicar mais disciplina a outras atividades mesmo, né? Então, claro, não dá para prometer, não, você vai ter 30% de aumento de disciplina, não sei, tá? Mas é o que acontece, a gente pratica e a constância na prática acaba influenciando para desenvolver disciplina em outras atividades da nossa vida. Né? Uma dica também para deixar para vocês é, se você tem metas estabelecidas, procure compartilhar essas metas com outras pessoas, com as pessoas que estão por perto. Às vezes, você falar das coisas que você quer e vai fazer, contribui a você reforçar o compromisso. Aí você tem que ter palavra e saber que a tua palavra tem força. A tua palavra tem muita força. Se você diz para alguém, eu vou escrever um livro sobre tal assunto. Quando isso vai ser? Eu vou falar disso, daquilo e tal, não, já vou começar. Claro, mas, óbvio, você tem que ter a determinação de fazer, mas tem uma força ali em você compartilhar as coisas que você se propõe a fazer com outras pessoas. Tende a reforçar o teu próprio compromisso. E não sei se funciona para vocês, mas para mim funciona, porque se eu digo para alguém que eu vou fazer alguma coisa, é porque eu vou fazer alguma coisa. Então, você cria uma força na tua palavra ao ponto de você saber que se você diz que vai fazer aquilo, você realmente fará. Então, se você tem uma meta e compartilha com alguém, isso acaba reforçando, né? Lógico, você tem que ter palavra. E tem algumas pessoas que a gente sabe que dizem que vai fazer algo, você diz, só vendo para acreditar. Acontece, não seja uma dessas pessoas. Se você tem dúvida, então não diga. Diga, olha, gostaria de fazer tal coisa, vamos ver se vai dar tudo certo. Tudo bem, que aí se você não fizer, você não está faltando uma palavra. Mas, se você constrói essa força ali, de coerência entre o que você diz que vai fazer e o que você faz de fato, isso cria um círculo virtuoso, né, de força. E aí, outra reflexão também é de você fazer as coisas com um nível tal de foco que você faça uma vez e já faça bem feito. A quantidade de energia que você perde, pode perder, que você tem o retrabalho de ter que refazer uma coisa que você já investiu tempo em fazer, já investiu dedicação em fazer, mas aí você estava disperso, você não se preparou, e você faz, mas não ficou bom, e você tem que fazer
de novo, é muita perda de energia, de tempo, às vezes de dinheiro, o que seja. Então, o que é ideal? Você ter o foco suficiente, necessário para que aquela tarefa saia bem feita. E aí, de novo, voltando à vantagem de quem pratica a nossa metodologia, nós estamos treinando foco e concentração naquilo que fazemos o tempo todo ao longo da prática. Isso é muito legal, porque em sala de aula é um treinamento constante de foco, porque cada técnica que você realiza, o instrutor está te dizendo, ó, faça dessa forma, leve a consciência para esse lugar, mentalize tal coisa. O tempo todo é o foco no momento presente. E você treina. Naturalmente, quando você sai da sala de prática e vai fazer outras coisas, você já está treinado, você já programou ali a sua cabecinha, né? Hoje chama isso de mindset, está na moda, vamos falar, pronto. Você já se programou para que os seus pensamentos se mantenham focados naquilo que você vai fazer. E, nossa, não é muito melhor você sentar para fazer algum projeto, algum trabalho, escrever algum texto que seja, e você conseguir fazer, pronto, fiz, check, ok, passa para o próximo. E não, escrevi, nossa, não ficou bom, no meio eu me dispersei, a ideia ficou vaga, vamos fazer de novo, né? Então, esse foco realmente não tem preço, aproveite-o. E mais uma técnica que nós trabalhamos muito na prática, na sala de práticas, no contexto das nossas técnicas, e serve para você aplicar na vida, e muitas vezes subaproveitamos, é a mentalização. Então, sempre mentalize aquilo que você quer e aquilo que você vai fazer. E sempre mentalize positivo, sempre positivo. Nunca diga, não quero que aconteça. Não, porque isso não funciona para a tua mente, isso já é sabido. A mente não ouve o não e ela ouve só a outra parte. Então, você sempre tem que mentalizar positivo. Eu quero conseguir fazer aquilo. Eu vou conseguir, eu estou conseguindo. Você se programa para alcançar aquela meta. E aproveite isso, porque, de novo, quem pratica as nossas técnicas sabe que constantemente está mentalizando aquilo que quer conseguir ali na prática, a nível técnico. Só que você leva isso para a vida, você tem que aproveitar, né? E ali, por exemplo, já tem livros de vendas que orientam ao vendedor a sempre, antes de uma venda, mentalizar. Mas não pode poupar detalhes. Se você quer fazer uma venda, você tem que visualizar o cliente, tem que visualizar ele já fazendo a transação, ficando feliz. Não pode poupar detalhes, tem que construir a ideia toda. Use isso, aproveite, né? Tenho certeza de que esse é bem subaproveitado mesmo pelos praticantes. Tá? Um outro conceito bem legal de incorporar ali nas nossas vidas é o dia acabativo. E muitas pessoas, né, podem ter boas ideias, né, para levar à frente. Conheço muitas pessoas bem criativas. Agora, certamente um grupo menor começa a levar à frente aqueles projetos nos quais pensou. E certamente um grupo bem menor a esse não só começa num projeto, mas termina, não finaliza. Então, isso é muito importante também. E na medida em que você tem a tua rotina organizada e esse passo a passo que tínhamos comentado, você consegue avançar. Proponha-se sempre concluir um projeto que você começou. Tem que ser uma questão até de determinação, de orgulho próprio, sei lá. Você começou um projeto, leve ele para frente. O quanto você consegue desmembrá-lo, né, e detalhá-lo em tarefas menores, sempre facilita para você continuar em frente. Estamos já no horário? É isso? Já está quase terminando. Já passou? Eu acho que eu cheguei mais tarde. Desculpa. Tinha uma chuva lá, mas estamos quase terminando. Beleza. Então, só como preceito moderado de tudo isso, muito legal a gente realizar, a gente construir e fazer acontecer, mas que tudo isso seja com qualidade de vida. Então, respeite o seu tempo, o seu espaço de lazer também, de se desenvolver em atividades que simplesmente sejam recreativas, ou seja, na praia para ver o horizonte. Isso é muito importante. Tem um texto sobre qualidade de vida que é bem legal. Procurar na internet para conferir. E aí, mais uma dica sobre as metas. Quando você alcançar uma dessas metas,
que planejou, comemora. Faz algum tipo de comemoração, que às vezes a gente se perde ali no processo, avança nas tarefas, foi super difícil quando chega no final e completa a sua missão, até se esquece de comemorar apropriadamente. Então, você faça uma comemoração com você mesmo no nível que seja mais apropriado, né? Mas não se esqueça disso. E, por fim, a última reflexão, inspire-se nas pessoas que você tem ao seu redor e em que você quer se espelhar. Existe uma teoria de que nós somos a média das 5 pessoas com as quais convivemos mais por perto, né? Então, fique por perto dessas pessoas que lhe inspiram. E se por algum motivo você identificar que você não tem essas pessoas ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, que seja, procure, busque, porque isso faz muita diferença. E, mais ainda, seja você o próprio exemplo que você quer para inspirar os demais. Então, amores, terminando por aqui, vou deixar algumas dicas. Depois, se quiserem, olhem para não se deter tanto agora ou tirem dúvidas. Mas algumas dicas até de leituras para continuar nesse clima. Se você quer se aprofundar um pouco mais em tudo isso e traçar essas metas juntos, vamos ter em janeiro esse curso que eu comentei. Essa palestra é um pocket, tá bem? E espero que tenham aproveitado e levem boas dicas para casa. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem me pode ir. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Queria ver aqueles livros de novo, né? Que eu tô assistindo. Claro. Selecionei alguns que eu gosto mais, né? No caso, já leu algum desses? Já li no Brian Tracy, não Um monte de indicação de livro. Eu li o With That Frog, que eu gosto muito. Na Marie Kondo existe um seriado na Netflix também, para quem gosta mais de assistir. Muito bom. Nada, é um prazer. Não, obrigada. Já tá lá, de fato. Chimarrão e salada. Parabéns, Tomamos. É um prazer. Obrigada. Nada. Obrigada pelas anotações. Ai, que bom! Tô feliz. Anotou aonde? No caderninho. Tem que ver aí qual aplicativo. Tem que baixar o aplicativo, né? Vai lembrar onde tá Legal. Aproveitou? Essas palestras vão ser à noite? É um horário